Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começa agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o Petrônio Lima, ele que é vice-presidente do Sindipem, o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas. E o nosso assunto inicial não poderia deixar de ser, não é, aquela ocupação recente que nós vemos pela televisão, pelas redes sociais, dos agentes penitenciários inconformados com a retirada de um destaque na comissão especial que avalia a reforma da Previdência, prejudicando os agentes penitenciários na isonomia que eles poderiam ter com os policiais para efeito da idade para a aposentadoria. Portanto, nós vamos falar agora com o Petrônio Lima, inicialmente, sobre o que levou, em que momento aconteceu aquela ocupação, aquela manifestação de protesto dos agentes penitenciários. Aí eu pergunto, dentro desse contexto, Petrônio, e agradecendo, claro, a sua presença aqui, antecipadamente, o que houve de fato na discussão, no trâmite, na inserção e na retirada do destaque, como foi que se observou, a categoria observou essas mudanças e partiu justamente para o embate? Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. O que aconteceu, Gorete, é que nós organizamos essa mobilização em Brasília. Há cerca de 15 dias nós vimos organizando através das federações, FEBRASP e FENASPEM. Organizamos, foram caravanas de todos os estados foram caravanas para Brasília. Chegando lá no primeiro dia, nós temos alguns parlamentares que são apoiadores da categoria de agente penitenciário no Brasil, a exemplo do Lincoln Portela, a exemplo do Major Olímpio e outros parlamentares. E nós fizemos reuniões antes de deliberarmos qualquer atitude em relação a planejamento de luta. E ficou acertado que nós iríamos ver se seria pautado algum destaque para nos incluirmos na situação dos outros policiais, das outras instituições policiais, PRF, PF, Polícia Civil, Polícia Militar, que havia um entendimento que o agente penitenciário, há esse entendimento que o agente penitenciário é uma profissão de risco, tanto quanto a dos policiais, ou às vezes até mais, né? Por estar naquele contato confinado com criminosos, não é? Exatamente. No sistema prisional. E chegando lá, nós não fomos bem recebidos por parlamentares da comissão. Não tivemos uma boa aceitação quanto a essa implementação da gente nesse artigo lá da reforma da Previdência. Com isso, foi feita a ocupação pacífica, diga-se de passagem, pacífica do Ministério da Justiça, para tentar chamar a atenção da opinião pública e dos parlamentares para a problemática que era a não inclusão do agente penitenciário nesse artigo da reforma da Previdência. Na ocupação do Ministério da Justiça, o ministro da Justiça recebeu nossos líderes de federações e lá, junto com outros parlamentares, em contato direto com o deputado Arthur Maia, que era o relator da reforma da Previdência, ficou acertado que seria incluído os agentes penitenciários através de um destaque. No outro dia, na reunião da comissão, seria votado e que os agentes penitenciários provavelmente estariam incluídos nessa pauta. Desocupamos o Ministério da Justiça, volto a dizer, pacificamente. Não houve confronto na invasão do Ministério da Justiça, na ocupação do Ministério da Justiça, não houve confronto, não houve nada. Foi uma ocupação pacífica. Saímos, naturalmente, ficamos felizes, claro, e retornamos para nossas bases, nossos hotéis, pousadas, onde estávamos instalados, para reiniciarmos o outro dia de luta, que seria o dia de quarta-feira. Bom, na quarta-feira, acordamos, incluído nesse artigo da reforma da Previdência. Chegamos lá, tivemos o ok, amanhã todinho o ok da comissão, está tudo certo, vocês estão incluídos, não tem volta e coisa e tal. Para nossa surpresa, não. Bom, aí começou a se desmobilizar as caravanas. A partir de 13, 14 horas, o pessoal começou a tomar destino aos seus estados. O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas Gerais, do Paraná. Como o nosso voo aqui, o pessoal de Alagoas, tanto o voo como o ônibus estava marcado só para quinta-feira, nós permanecemos lá. E quando chegou a parte da tarde, o relator disse que recebeu várias ligações, eu não sei de quem, de pessoas interessadas no assunto, e retirando o destaque dos agentes penitenciários. Foi aí que causou um clima de revolta, nós nos sentimos enganados,
foi um sentimento péssimo. Eu acho que para cada agente penitenciário que saiu do seu estado, tinha gente lá do norte, tinha gente do Maranhão, que passaram 2 dias viajando, 3. Então você se sentia enganado por aquelas pessoas que garantiu a você que você estaria, e depois aquela mesma pessoa disse que retirou você porque recebeu ligações. Isso causou um sentimento de revolta. O pessoal que já estava em Goiás, do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas Gerais retornou às caravanas, e aí foi aquilo que a gente viu. Um sentimento de indignação, um sentimento de impotência, porque a gente acha que aquilo ali é a casa do povo, mas eles não nos tratam assim. Infelizmente, eles acham que é a casa deles. Pois é, e uma observação naquele confronto, não é, com a polícia legislativa, que inclusive está sendo beneficiada com a inclusão, ao contrário dos agentes penitenciários, né? Qual seria a diferença que se poderia balizar para manter a polícia legislativa? Gorete, a polícia legislativa, ela trabalha lá num ambiente que não é um ambiente insalubre, ela trabalha num ambiente que não é um ambiente perigoso. A única perigo que a polícia legislativa tem, supostamente, é numa situação dessa de confronto, uma coisa, mas que eles estão em superioridade, tanto numérica como também de material, não é? Então a gente vê com bastante pesar Tanto que a exclusão dos agentes. Uma explosão lá, uma área, né? A gente vê com bastante pesar a exclusão dos agentes e a inclusão da polícia legislativa. A gente não quer que tire eles, mas a gente quer participar. A gente quer estar lá junto também nesse artigo da reforma da Previdência. Agora, com essa situação que foi adiada, né, a discussão, como fica a situação agora, do ponto de vista do entendimento da Casa, da Câmara e da mobilização dos agentes? Veja bem, segundo ainda está havendo entendimentos lá com o pessoal da Federação. O relator, o deputado Arthur Maia, ele disse que vai botar em votação em plenário para todas as bancadas decidirem a inclusão ou não do agente penitenciário. Saiu da comissão e agora a questão vai ser levada ao plenário. Vai ser em plenário. E quais são as expectativas para a votação no plenário? As expectativas no plenário, Gorete, ela é péssima, são péssimas. Por quê? Se a gente não conseguiu, numa comissão, que são, se eu não me engano, 30 e poucos deputados, a gente vai conseguir convencer 500 e lá vai. E sabemos que o governo manobrando por trás. Qual é o argumento predominante para alguns parlamentares se colocarem contrários à inserção dos agentes penitenciários no benefício que é colocado na aposentadoria especial para policiais? Olha, o argumento deles é que nós não estamos inseridos no artigo 144 da Constituição, que é aquele artigo que reconhece o policial como policial de fato e de direito. Mas, ora, nossa profissão, ela é estritamente de poder de polícia, porque nós fazemos revistas, nós fazemos detenções de preso, nós utilizamos de medidas administrativas para a punição do preso, nós fazemos a execução penal como um todo. Então nós temos que exercer o poder de polícia, quer dizer, na hora que é para beneficiar o Estado, o agente penitenciário é a polícia. Na hora que é para beneficiar a categoria, não, vocês têm que entrar no 44. Aí fica um contrassenso. Eu acho que é a questão de lógica. A questão de lógica, eles admitirem que nós corremos esse risco, que nós temos o mesmo direito que o policial que está na rua tem. A diferença é que a gente trabalha intramuros e o policial trabalha na rua, no dia a dia. E nós trabalhamos intramuros, mas os serviços são semelhantes. Petrônio, em relação, por exemplo, a esse desfecho, não é, que ele foi acelerado em função da mobilização, da Sim. ocupação dos agentes lá na Câmara. O que dizer, você acredita que o governo ter recuado tem a ver com essa mobilização para que ela não servisse como, digamos assim, um efeito dominó para outras categorias que estão também satisfeitas com a reforma? Voltando à ocupação da Câmara, agora, é também perguntado. A ocupação da Câmara, é importante frisar que a grande mídia ela está passando para a sociedade como um todo que o agente penitenciário ele se comportou ali como vândalo. Uhum. Não foi. Como eu disse no começo da entrevista, toda ação existe uma reação. Não é isso? Então, nós estávamos lá, eles estavam votando, todos nós estávamos aguardando o final da votação, quando
chegou o final da votação que nós vimos que nós perdemos, que eles tinham realmente nos enganado, houve um sentimento de revolta e houve um abalo realmente no portão de entrada que dá acesso à comissão. Houve um abalo, os agentes abalaram, coisa natural de qualquer manifestação de pessoas que estão indignadas e se sentindo enroladas, né? Se sentindo ali a pior pessoa do mundo, porque ali o sentimento de você está impotente, você é a pior pessoa do mundo. Foi quando algum policial legislativo descarregou uma carga de spray de pimenta, nos tratando, ele sim, nos tratou como vândalo primeiro. E aí, como toda ação corresponde a uma reação, o pessoal, claro, nós trabalhamos, Gorete, nós tomamos spray de pimenta como café da manhã. 5 agentes conseguem controlar uma rebelião de 1000 presos, por exemplo, aqui no Baldomero Cavalcante. Então, spray de pimenta para a gente é café da manhã. Eles não sabiam disso. E aí houve aquele sentimento de revolta por parte da agente penitenciária e acabou acontecendo a ocupação. Claro que nenhuma ocupação onde você está recebendo spray de pimenta, está recebendo granada de pimenta, granada de efeito moral, você não vai ficar parado, você vai correr. Então, assim, o governo, a grande mídia, o governo e a grande mídia tem que aprender a separar as coisas. Não querer criminalizar uma categoria todinha por um ato que foi provocado pelo próprio governo. Sobre essa condição de a população não ter o acesso aos componentes que fazem, que totalizam o recurso da Previdência. A gente sabe que o desconto compulsório dos trabalhadores é feito sistematicamente e que há outros tributos que destinam recursos para a Seguridade Social e para o INSS. E nesse aspecto, o senhor acredita que a informação ela pode colocar a sociedade dividida em relação ao entendimento do que é sobre a necessidade ou não da reforma, como ela está sendo colocada? Olha, Gorete, eu acho que está havendo em respeito à reforma da Previdência, é um jogo midiático do governo. Um jogo midiático. Por quê? Nós sabemos, nós temos estudos, né, de técnicos do Ministério da Fazenda, inclusive, e de ministérios afins, que está ali diretamente ligado com essa problemática, de que a Previdência é superavitária. Ela não fecha em déficit. Quer dizer, é o caminho daquele dinheiro que é tirado do orçamento da Previdência para o orçamento XY, que ninguém sabe onde vai parar aquele dinheiro, que gerou esse déficit. E quem vai pagar a conta novamente é o trabalhador. E tem outra problemática por trás de tudo isso, com o enfraquecimento da Previdência do trabalhador do Brasil. Quem ganha com isso? E a Previdência privada dos bancos, que hoje são os grandes rendatários desse nosso Brasil. Os bancos têm um capítulo especial nessa crise econômica que vive o país, não é? Porque, independentemente, quanto mais crise, na verdade, os bancos ganham muito mais através dos papéis e dos juros. O que obriga, por exemplo, ao governo federal não ter autonomia de o Banco Central baixar os juros, inclusive para beneficiar o governo no pagamento da dívida interna, não é? Com certeza, agora, nós temos a maior taxa de juros do mundo. Se não for a maior, é uma das maiores. Quer dizer, e essa rentabilidade? Não vou nem falar em rentabilidade, vou falar em lucratividade. Essa lucratividade, esse lucro, está indo para quem? Para o bolso de poucos. Será que não vai voltar, de alguma forma, uma parte disso para o financiamento de campanhas? Pois é, e quando o governo afirma que é preciso fazer a reforma, tanto trabalhista quanto da Previdência, para garantir o desenvolvimento, a volta do crescimento econômico. Como vocês que estão na base da mobilização dos sindicatos entendem uma afirmação como essa? Eu acho que o desenvolvimento econômico do país, ele passa longe de uma reforma da Previdência. Mas já foi dito, né? Porque, o governo assim, tem afirmado isso. Eu estudei contabilidade e estudei, eu lembro de um professor de economia que eu tive, Avelar Soriano, daqui de Alagoano, parece que ele não está mais entre a gente, não sei, mas é uma pessoa ótima, um cara muito inteligente, economista. E economia é o seguinte, é a lei da oferta e da procura. Alagoas, né? Enquanto o governo achata o servidor, achata o trabalhador, o consumo diminui, isso é lógico. O consumo vai diminuir e com isso a economia diminui também. Quer dizer, o governo ele está arrumando desculpa
para economizar mais dinheiro, eu não sei para quê, e desacelerando a economia. Eu não sei quem é esses economistas que estão lá em Brasília, o Meirelles, se eu não me engano, o ministro da Fazenda, eu não sei de onde ele está tirando esses dados e que ideia ele está tendo, porque no meu conceito de economia, a matéria que eu paguei aqui na faculdade é que a economia ela tem que ser aquecida com o dinheiro, com a oferta e com a procura. Ele fazendo isso, ele está estimulando tanto o produtor, que não vai produzir, não vai exportar, como também o mercado consumidor. Pois é, o presidente do TRT... Está tudo ao contrário. De Alagoas, aqui no Frente a Frente, já disse justamente isso, sobre a ótica de que pequenos e médios empresários vão sentir os efeitos também da reforma trabalhista e da Previdência. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.